Boa tarde, é um prazer muito grande começar a ministrar essa aula sobre um tema o qual eu sei que está no coração e no centro da vontade de Deus. Alguém já disse, se pudéssemos ouvir o batimento do coração de Deus, certamente nós ouviríamos a palavra missão, missão, missão. O Seminário Teológico Batista Renascer tem a grande preocupação em trazer esse movimento missionário para que possamos fazer missões. Precisamos urgentemente pensar sobre o que é missões. Qual a visão da igreja brasileira dentro dessa perspectiva de se fazer missões? Qual o papel da igreja? Dentro desse contexto do Imago Dei, a imagem de Deus, dentro desse contexto do Ide de Jesus, da ordenância e de fazer discípulo, evangelizar o mundo. Essa é a grande tarefa nossa e vamos ver algumas coisas como podemos fazer isso nesta aula. Qual a função do missionário? O que é uma agência missionária? Qual o papel da igreja no envio do seu missionário? Vamos ver alguns missionários notáveis na história de missões, que o papel de algumas matérias afins que nós precisamos ter conhecimento. Sociologia, por exemplo, antropologia, história, a geografia no contexto missiológico, dos conceitos de cultura, algumas coisas que precisamos estar atento nesta videoaula. Qual a abrangência da missiologia em nosso contexto? Ela é muito grande, ela é extensa. A intenção desta aula é abrir a mente, a sua mente, a minha mente, para que possamos se interessar e começar a pesquisar nesse mover de Deus e nesse ardor missionário. Nós vamos ver a diferença entre missões e a missiologia. Estaremos apresentando alguns vídeos e slides, ampliando assim a nossa metodologia de ensino. Convido você a dar total atenção a essa exposição e que Deus possa mover o seu coração na direção das almas perdidas espalhadas no reino. Como podemos definir alguns conceitos sobre missões? Muito já foi falado e muito se discute. O termo missão significa enviar. Temos algumas definições, precisamos entender que a definição e a conceituação da missão há muito tem sido uma questão muito discutida, não só no meio acadêmico, mas também no meio eclesiástico. O estudo da missiologia nem sempre tem havido consenso sobre o que se deve entender sobre missões. O que é missões? Qual a sua natureza? Quais os objetivos das missões cristãs? A considerar os diferentes pressupostos por fim nos envia os teólogos uma gama muito grande de respostas pode ser dada a essas questões. Conforme o professor Rui de Souza Schornberg, no seu livro Nós e a Missão, ele conceitua como a missão é a razão principal da existência da comunidade de fé. Tudo o que se faz na comunidade é feito em função da missão. Eu costumo dizer sempre que a igreja que não faz missão, que não se dedica a esse movimento missionário, ela tem alguma coisa
que está fora do eixo, está fora do foco de Deus. A sua existência pode ser tudo, menos a igreja de Jesus Cristo. Conforme o professor, nesse sentido, toda a ação da igreja, seus planejamentos, seus objetivos devem gerar em torno da missão. Por isso é um assunto extremamente importante para a nossa formação acadêmica e nossa formação como cristãos. O Deus missionário que aparece lá, que nós temos lá em Gênesis, e vemos de Gênesis a Apocalipse, em nossas Bíblias, é sempre aquele que vem até nós, nos transforma pelo seu poder restaurador e por vir nos envia. É isso que é missões. Deus um dia me tirou das trevas, me transformou, me restaurou. Aí eu fui um missionário, me transformei no missionário. Eu, particularmente, tenho mais de 3 décadas trabalhando com missões, a princípio com missões transculturais, trabalhando com índios. Deixamos, para a honra e glória do Senhor Jesus, 15 igrejas, entre os Guajajaras, no Maranhão. Formamos 16 líderes autóctones que eles têm trabalhado para alcançar aquela nação indígena lá no Maranhão. Mas esse Deus missionário que nos envia e nos leva a estarmos desejosos a fazer missões, ele diz lá em Gênesis, em Êxodo, 3:10, ele fala: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Biblicamente e teologicamente, não dá para envolver-se com aquele que é o crente missionário, a não ser influenciado ou impactado pelo amor a missões. Esse amor tem que brotar dentro do nosso coração. Por isso que essa matéria, essa disciplina é de extrema importância, se não a mais importante no nosso contexto intelectual e acadêmico. Entendo que o significado bíblico teológico é a prática de missão e de vital importância para todos nós. A evangelização, como parte da missão, é encarnar o amor divino nas suas diversas formas da realidade humana, para que Jesus Cristo seja confessado como Senhor, libertador e reconciliador. Essa é a tarefa. Não tem nada de extraordinário nisso, não tem nenhum mistério, mas a evangelização sinaliza e comunica o amor de Deus na vida humana e na sociedade através da adoração, proclamação, testemunho e serviço. Vamos ver algumas diferenças entre missões e missiologia. Qual a diferença? Missões é o preparo para o obreiro a ser enviado. Missiologia é o estudo que abrange as estratégias e os meios de se fazer missões. A missiologia abrange o estudo, como se fazer missões. Uma é uma parte de pesquisa, uma parte técnica, outra é a prática, em que o missionário vai ao campo. Mas para isso ele tem que ser preparado, ele tem que ser enviado. E quem envia o missionário? Nós vamos ver isso mais na frente, mas quem envia é a igreja. Eu me preocupo muito quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu vou fazer missões. E eu pergunto: muito bem, aleluia,
Glória a Deus por isso. Mas quem que está lhe enviando? Qual é a sua igreja? Quem que está por trás do seu envio? Além do Espírito Santo. Eu estou indo por minha conta própria. Ou eu digo, não vá. Porque quem envia é a igreja. Porque precisamos, sim, de ter uma igreja que nos dê suporte. Não só o suporte financeiro, mas principalmente a cobertura espiritual. Alguém que possa estar por trás, orando, intercedendo. Porque nós somos aqueles que estão indo na frente da batalha. Se pudéssemos contextualizar como um campo de guerra o mundo, eu diria que os missionários são aqueles que vão à frente da artilharia, da infantaria, é aquele que vai estudar o terreno, vai ver, vai estudar suas estratégias. Se for por um povo que é de uma outra língua, uma outra etnia, ele tem que aprender a falar aquela língua, ele tem que aprender a conviver naquela nova cultura. Isso nós vamos ver no decorrer dessa aula. Nós falamos que precisamos utilizar algumas ferramentas do conhecimento, tais como a sociologia, a antropologia, a história e a geografia. Sociologia, o que vai servir para nós a sociologia? Nós vamos entender os fenômenos sociais. Como move aquela comunidade, seja ela urbana, seja ela uma comunidade tribal, seja onde for. Precisamos entender como funcionam as coisas. A antropologia, essa ferramenta, pode nos ajudar a compreender como o ser humano se movimenta e produz no meio no qual está inserido. Como esse ser humano pode fazer com que as coisas se movimentem, os seus códigos, os códigos éticos, seus valores, é o que precisamos estudar. A história é uma ferramenta belíssima que vai nos mostrar o que precisa e a nos levar a entender as rupturas causadas no tempo de um determinado povo ou sociedade. Qual foi essa ruptura? Como que se chegou à situação atual? A história vai nos falar sobre isso. Ela vai nos dar uma linha do tempo. Geografia. A geografia é uma ferramenta que nos traz a percepção de espaço e tempo de um determinado lugar. Nós precisamos estar entendendo onde nós estamos colocando os nossos pés. Nós vamos passar alguns slides e vamos comentar sobre eles. Já falamos sobre alguns conceitos sobre missões. Falamos sobre a diferença entre missões e missiologia. E falamos das ferramentas do conhecimento que usaremos nessa tarefa missionária. Existem dois textos que eu gosto muito para começar. Primeiro, está lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu costumo crifar esse toda a criatura. Tanto os grupos minoritários, como os indígenas, como os ribeirinhos, como os grandes centros. Ele tem a preocupação de Deus. Todos precisam conhecer o Evangelho.
Não há exceção, não há grupo separado, distinto, mas a palavra é clara, toda criatura. Em Atos 1,8 diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como a toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É uma realidade. Precisamos evangelizar cada pedaço desse mundo. Cada um. Estamos atrasados dessa tarefa tão grande que o Senhor Jesus nos deu. O que é missões? O que você pensa sobre missões? Qual é a ideia que você tem sobre missões quando se fala nessa palavra? Nós temos alguns tipos de missões que nós conhecemos. Uma missão diplomática, por exemplo, é aquela em que o embaixador vai representando o presidente, representando o seu país de origem. Ele é aquela pessoa mais importante, porque ele representa o seu presidente naquela nação, naquele país. Se isso é importante, eu fico pensando, se isso é importante, quando nós recebemos uma missão de um presidente, por exemplo, ou a missão de um rei, isso nos honra, não é verdade? Nós sentimos honrados, porque eu tenho aqui uma missão diplomática dada pelo presidente da nossa nação para que eu vá a determinado lugar e faça aquilo que me foi determinado. Claro, se isso acontecesse, eu e com você, nós sentiríamos totalmente honrados. Imagine que eu tenho esta missão, não dada pela presidente da República, não dada por uma autoridade terrena, mas dada por Deus. Então, você é embaixador de Cristo nessa tarefa. Então, precisamos nos sentir muito honrados com isso, porque Deus me escolheu, para que um dia eu fosse lá entre os Guajajaras e levasse o Evangelho. E, aproveitando a tarefa de um casal de missionários americanos que tinham traduzido a Bíblia para o Guajajara, nós fizemos um trabalho, temos continuidade a esse trabalho e deixamos, como eu disse, algumas igrejas plantadas lá no meio da selva. Missão, segundo a palavra grega, é apóstolo, que tem o mesmo significado. A tarefa de todo aquele que é membro da Igreja de Deus é testificar. É interessante que a palavra diz que todos os cristãos, eles têm a obrigação, primeiro, de testificar, dar testemunho do que é a sua vida. Dar testemunho do que Deus tem feito na sua vida. E nós vemos que muitos não fazem, talvez por timidez, talvez porque não tenha nada, ou não sabe de nada que Deus está fazendo na sua vida. Mas isso é outra história. Missões é levar o Evangelho a todos os povos. O termo missão significa enviar, que seja a igreja sendo enviada ao mundo. Foi a partir do século XVI que a palavra missão começou a ter esse sentido. Com as grandes descobertas
quando, no nosso caso, Cabral chegou ao Brasil. Ele trouxe uma comitiva de jesuítas que tinham a missão de evangelizar os povos indígenas ou os povos encontrados na Nova Terra. Em Mateus 24:14 diz: e esse evangelho será pregado em todo o mundo. Nunca em toda a história da cristandade houve tanto esforço missionário, digo, como nos dias atuais. Hoje nós temos toda uma tecnologia, e estamos até aproveitando de uma delas, em que podemos dar uma aula sobre missões, falar sobre isso, e isso pode chegar a qualquer canto do país, desde que tenha uma ligação via satélite pela internet. Missões é levar a mensagem de salvação a todos os homens. Para que missões? Lá em Romanos 10:14, segunda parte do versículo, como crerão naquele que nunca virão? Havia um grande problema em que um missionário, ele esteve falando a uns índios que não me lembro a etnia no momento, mas ele chegou à conclusão que aquele índio chegou para ele e disse: por que vocês não vieram antes? E por que, se Deus nos ama tanto, como nós não temos isso em nossa língua? Ele não fala a nossa língua porque não sabe? Ou só fala a língua do branco? E esse missionário, ele profundamente comovido com aquilo, ele abre uma agência missionária para começar a traduzir a Bíblia para os povos indígenas e outras nações. Os Guajajaras, pela felicidade e pelo amor de Deus, é a terceira nação indígena que tem o Novo e o Velho Testamento traduzido. Mas isso não é a regra, é uma exceção. Porque nós temos 90 nações indígenas que não conhecem ainda Jesus. Nós temos 90 nações indígenas que não têm nada escrito. Em algumas outras etnias tem talvez fragmentos da Bíblia, como o livro de João ou um salmo, são os fragmentos traduzidos. Mas isso é motivo de oração. Para anunciar todas as boas novas ao mundo. Porque está escrito, Romanos 1,16, porque o Senhor ordenou, Marcos 16:15 e Mateus 28:19, que já lemos. A missiologia aplica-se ao estudo de missões nos seus mais variáveis aspectos e ferramentas afins, tentando ainda uma forma didática. Vamos ver o que é o missiólogo e o que é o missionário. Qual a diferença entre esses dois? O missiólogo é aquele que compila, organiza, analisa, interpreta a realidade dos movimentos de evangelização e cria estratégias e métodos para que o mundo seja alcançado pelo Evangelho. O missionário, no entanto, é aquele que é enviado para plantar igrejas onde ainda não há testemunhas, com todas as suas funções,
pregação, ensino, assistência social e adoração. E para tal, este irá atravessar barreiras linguísticas, culturais ou geográficas. Essa é a diferença. Segundo Donald Craven, o pai da missiologia, ele nasceu na Índia em 1897, filho e neto de missionários. M.C. Craven iniciou a sua carreira em Arda, na Índia, como superintendente de uma escola de missões e na Sociedade Missionária Cristã Unida. Fundou em 1961 o Instituto de Crescimento da Igreja. O Craven estudou as diversas atividades evangelísticas a fim de descobrir princípios e metodologias que resultassem no melhor crescimento da igreja. Então eu oriento nesta tarde que você que quer se dedicar a esse estudo, leia muito, observe muito, esteja atento, porque hoje as grandes indústrias e empresas multinacionais, inclusive as nossas brasileiras, têm requisitado palestras de missionários, porque eles entendem que o missionário é aquele que conhece a cultura, conhece o povo, é aquele que conhece a língua, é aquele no qual está preparado para orientar os seus executivos a irem nesses países do alvo dessas empresas. Mas para isso requer muito esforço. A Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira e outras agências missionárias, para você ter uma ideia, se você quer ser um tradutor da Bíblia, você tem que passar, claro, por um curso de linguística, por uma série de cursos, geralmente de formação superior, e você terá que ter menos de 30 anos. Porque a tradução da Bíblia, em média, leva 30 anos, hoje talvez um pouco menos, em virtude de toda a tecnologia que nós temos à nossa disposição. Então, não poderia, até pouco tempo, não poderia entrar alguém com 40, 50 anos, porque não iria terminar o seu trabalho ainda em vida. Mas voltando aqui à nossa conversa, as teses sobre ciências sociais podem se associar à tarefa missionária. E o Donald Craven, ele definiu certa estratégia do crescimento. Primeiro, discipulado, que abrange as pessoas a serem dadas para a pessoa se tornar cristão. Então, precisamos discipular. Como eu disse, nós treinamos durante mais de 5 anos, nós treinamos 16 índios, Guaxajaras. Discipulamos ele para que eles pudessem, com essa bagagem, eles pudessem levar o evangelho a outras aldeias. E até a última notícia que eu tive, das 16 igrejas lá implantadas, já tem mais de 18. Eles têm ido, têm evangelizado os seus. Aperfeiçoamento, sendo crescimento na vida cristã. Para se ter uma vida cristã,
O que é preciso? Você já pensou nisso? Falar só do Evangelho, poderíamos falar isso, e fala, né? Hoje nós temos uma cama de pessoas falando do Evangelho, nós temos a televisão com canais quase o dia todo, ou o dia todo, falando a palavra de Deus. Hoje nós temos a internet, que podemos ter mensagens sobre a palavra de Deus. Hoje nós temos um mecanismo tremendo para falar isso. Mas o que é necessário para ser cristão? Primeiro, aceitar Cristo. É óbvio. Mas é necessário que haja um discipulado. A Bíblia, eu preciso entendê-la. Eu preciso compreender o que eu leio. Então tem que ter um discipulado. Tem que haver um aperfeiçoamento. Então eu tenho que cada dia ser melhor do que fui ontem. Agora tem dois elementos que eu preciso urgentemente ter nas minhas mãos, e graças a Deus nós temos, que é a palavra de Deus e a oração. Você que está sendo chamado para essa obra, porque se você não tivesse sendo chamado para essa obra, você não estaria me ouvindo aqui, você já teria mudado o foco do seu computador, da sua televisão, para outro lugar. Se você até aqui está ouvindo, é porque Deus está movendo no seu coração, se já não o fez. Então, amados irmãos, nós precisamos, queridos alunos, nós precisamos entender isso. Se quisermos realmente, de fato, ser cristãos, precisamos ler a Bíblia e orar. Não há outra ferramenta. Temos várias ferramentas que podem nos ajudar, como eu disse, a sociologia, a antropologia, estudo da cultura, isso tudo é interessante e importante, a linguística, né? Isso tudo é de um valor imenso. Mas se você não lê a Bíblia, se você não ora, a sua formação acadêmica será capenga. Você só terá um lado. Não será nunca um missionário total. Mas, muito bem, podemos classificar missões em alguns tipos. Nós temos, por exemplo, a missão local. É aquela missão que você vai fazer na sua rua, na sua casa, com os seus parentes, na sua escola, na sua universidade. Essas são missões locais. Missões transculturais é aquela que você faz além da sua fronteira. Você vai para uma outra cultura. Você vai para um povo indígena. Você vai para um outro continente, um outro país. Isso nós conhecemos como missões transculturais. Missão urbana é aquela que é feita dentro da sua própria cidade. E temos vários exemplos disso. Trabalho com moradores de rua, trabalho com comunidades, trabalho em favelas. Isso é missão urbana, com as diversas tribos que nós temos nas cidades, nas nossas metrópoles.
o skatista e outros mais. Surfistas, são grupos a ser alcançados. Nós temos a missão carcerária, que é levar o evangelho àqueles que estão presos. Nós temos a missão de capelania hospitalar, que é levar a palavra de Deus àqueles que estão enfermos, hospitalizados. Não só levar isso ao enfermo, mas levar a palavra aos seus familiares. Uma palavra de amor, uma palavra de consolo, uma palavra que venha dar um novo ânimo naquela situação tão difícil. Nós temos a missão de capelania escolar ou a missão universitária, que é falar nas escolas, nas universidades, criar clubes de estudo bíblico e assim por diante. Nós temos a missão geriátrica. Essa missão, ela é nova aqui no Brasil, em que vamos trabalhar com os idosos. Por quê? Se espera, segundo as estatísticas, que em 2025 seremos mais de 40% da população brasileira. Então, temos todo um trabalho a ser feito nas casas de longa permanência, os antigos asilos, em que podemos fazer isso, trabalhar na igreja com os idosos da sua igreja. É uma tarefa difícil, mas não impossível. Agora, para alcançar essas missões, Deus criou as agências missionárias. Isso no final do século XIX e meados do século XIX, começou a haver essa ideia, porque a igreja, era difícil a igreja mandar um obreiro, um missionário. Aí eles começaram a criar as missões, as agências missionárias, em que de um lado está a igreja, do outro lado está a agência e do outro lado está o missionário. Dentro dessa corrente, a igreja, ela desperta a vocação do seu membro. Esse membro é levado para uma agência missionária que faz o estudo e vai se aperfeiçoar e vai ter alguém que vai lhe coordenar no campo. Daí a importância dessas agências missionárias. Eu botei aqui algumas, só para a gente ter ideia, que são mais de 60 agências no Brasil, por exemplo. Nós temos a APU, que é a Aliança Bíblica Universitária. Nós temos a AME, que é a Associação Missão e Esperança. Nós temos a ALEM, que é a Associação Linguística Evangelística Missionária. Nós temos a Missão Novas Tribos do Brasil, a qual eu fiz parte um tempo entre os índios. Nós temos a Asa do Socorro, que é aquela que dá o suporte aos povos, aos missionários que estão nos povos longínquos, na selva, por exemplo. Temos a Associação de Missões Transculturais, a MTP, Atletas de Cristo, que trabalha com atletas, a FANT, Missão Evangélicas Transculturais, SEM, Centro Evangelístico de Missões, lá em Viçosa, Xocum, Jovens para com uma Missão, MIAB, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. Uma vez eu, participando de uma conferência missionária, um dos colegas preletores era um pastor, um missionário da MIAB. E ele mostrou os vídeos, slides sobre o trabalho deles. E eu me encantei, porque existe no nosso mar territorial, existe mais de 200 ilhas com comunidades de pescadores, muitos dos quais nunca saíram daquelas ilhas. Vivem lá,
da pesca. Então vai um barco, um navio, vai até lá, pega o pescado e traz para o grande centro. Então essas comunidades, que são comunidades, elas precisam ser evangelizadas. Então a MEAP, por exemplo, tem um barco e eles vão percorrendo essas ilhas, falando do amor de Cristo. Temos ainda em agência a AMEVA, que é uma missão evangelística do Amazônia, que trabalha com os índios, a MIAV, missão para o interior da África, missão Antioquia, missão Cairós, Portas Abertas, que trabalha com as igrejas perseguidas, Rádio Transmundial, que através das ondas de rádio transmite o evangelho ao Brasil inteiro. E temos as juntas de missões da Convenção Batista Brasileira. E em breve teremos uma agência missionária, quem sabe, da Igreja Batista Renascer, a qual você vai fazer parte. Amém? Muito bem. Uma igreja que atravessa barreiras é falar de uma igreja peregrina, é falar de uma igreja que está em movimento. Então isso é muito importante começarmos a entender isso. A nossa igreja é peregrina, nós somos o quê? A palavra diz que nós somos forasteiros, nós não somos deste mundo. A nossa pátria está no reino, nas regiões celestiais. Concordam? É isso que fala a palavra. Então nessa missão, nessa igreja peregrina, é uma igreja que de movimento. É uma igreja que a dinâmica dela não é estática, ela é dinâmica, ela anda, ela movimenta. E nós vemos isso nos nossos cultos, nas missões, né? Nos trabalhos feitos nos grandes centros ou em pequenos locais. O Espírito Santo, ele move isso, é ele que move a igreja. E para vocês terem uma ideia, tem uma história em que o missionário Ronaldo Lidório, ele conta. Ele trabalhou muitos anos na África com os congombas. E quando ele voltou ao Brasil, regressou ao Brasil, ele queria encontrar um local em que não houvesse em nosso território, não houvesse nenhum trabalho missionário, para que ele ali pudesse implantar um trabalho missionário. E ele, com todo o conhecimento dele, com toda a tecnologia à sua disposição, ele pegou mapas, estudou e viu aonde não tinha nenhuma agência missionária. Não tinha nada, nem ninguém trabalhando lá. E ele localizou aquele local ao norte do Amazonas, acima do rio Içana. Preparou então uma equipe, preparou um barco, preparou todas as coisas necessárias para chegar lá, para começar o evangelho. Ele sabia que lá havia uma comunidade isolada, lá no meio, uma comunidade de ribeirinhos, provavelmente seringueiros. E ele pega o barco e vai até lá com essa sua equipe. E chega lá, quando ele chega lá, ele encontra alguns índios e alguns ribeirinhos limpando uma área grande, varrendo, limpando aquela área, né, tirando a folhagem, tirando aquilo tudo. E ele achou aquilo interessante, perguntou: o que vocês estão fazendo? E aquele cidadão, aquele índio, chegou para ele e disse assim: nós estamos nos preparando para o culto, teremos um grande culto amanhã aqui. Como? Teremos um culto aqui amanhã. Tudo bem, ele foi conversar com o indivíduo que era o responsável por aquele trabalho. E falaram com ele, é o seu João. O seu João mora ali naquele barco ali. E mostrou o caminho. E ele foi lá para conhecer o seu João. Chegou lá. O seu João, quando ele se identificou com o seu João, dizendo que era missionário, tal, que estava procurando uma área, tal. O seu João chamou a mulher dele. E a mulher dele veio e disse assim: olha, agora nós temos um missionário de verdade.
aleluia por isso. Ele perguntou, mas como que esse trabalho começou aqui? Não, eu vou contar uma história para o senhor. Eu era de ter fé. E lá comecei, um dia um missionário chegou lá e disse que era necessário a gente pregar aonde o evangelho não tinha ido ainda. E eu fiquei preocupado com isso na minha cabeça. E fui vendo aonde não tinha, ninguém tinha ido, e acabei chegando aqui. E comecei a cantar uns hinos, comecei a ler a Bíblia, e comecei a falar de Cristo, do amor de Cristo para as pessoas. E elas vieram. E hoje nós temos 4 igrejas aqui. E amanhã nós teremos um grande encontro aqui. E o Senhor vai trazer a palavra. E o Litório levou a palavra, passaram uma semana lá, né, com aquela comunidade. E Litório saiu dali perguntando, quem é o missionário? Eu, com toda a minha tecnologia, com todo o conhecimento, ou esse homem, que sem conhecer nada, movido simplesmente pelo Espírito Santo, vem morar no lugar que não tem nada, ele não tem salário, ele não tem uma assistência médica, ele não tem nada. Vive com a família, eles, 4 filhos, 5 filhos, vivem aqui, totalmente isolado, movido pelo amor de Deus, para falar do Evangelho àquelas pessoas. Então, quando nós falamos nisso, pegamos vários exemplos que nós temos, e se fôssemos falar de todos os exemplos que eu conheço, teríamos de ter uma série de aulas. Pegando tudo isso, nós vamos ver algo interessante na teologia da missão integral. O que vem ser isso? É missão total. É missão em que você vai falar do amor de Cristo e vai viver o amor de Cristo. A missão, a Missio Dei, ela nasce no coração de Deus e é movida pelo Espírito Santo. A missão da igreja é colaborar com as missões de Deus, com a missão de Deus. Para isso foi criadas as igrejas. Vemos lá em Jesus, o que aconteceu? Ele pega 12 pessoas, diversos níveis. Pega aquelas 12 pessoas, passa 3 anos treinando aquelas pessoas e o faz-se discípulos, e eles se tornam apóstolos. A missão deles, se perguntássemos algum elemento, hoje em dia, iriam dizer que Jesus estava doido. Porque a missão dele era uma só: levar o Evangelho a toda criatura. Como podia, com 12 pessoas, levar o Evangelho a toda criatura? Uma missão impossível. Mas quem discorda, não conhecia e não conhece, que atrás disso está o Espírito Santo. Atrás disso está esse mover. E alcançou, tanto alcançou que me alcançou aqui no Brasil, alcançou você aí e alcança milhares de pessoas no mundo. A missão da igreja é colaborar com a missão de Deus, como eu disse. Deus envia seu Filho envia a igreja. É simples. Muito bem. A teologia de missão integral que eu tenho falado, a Missio Dei nasce no coração de Deus, e isso, quando nasce no coração de Deus, ela é movida pelo Espírito Santo. A missão da igreja é colaborar com a missão de Deus, como eu havia falado anteriormente. Um dos fundamentos da missão integral é o mandato cultural. De uma maneira responsável, a igreja tem a tarefa de ser mordomo da criação.
Nós somos mordomo da criação. Tudo que aqui há, eu estou aqui porque tudo é de Deus. E eu estou aqui como mordomo. Você está aí como mordomo. E vamos te prestar conta um dia. E aí, não vamos entrar em detalhes, senão o tempo não vai dar. Partindo dessa questão, eu gostaria só de partir já para o finalmente, terminando nessa aula, dizendo que foi um prazer imenso estar com vocês, mas eu gostaria que você gravasse bem no seu coração, gravasse isso na sua mente. Um só Deus. Nós temos um só Deus. Um só livro, um só povo e uma só missão. Um só Deus, um só livro, um só povo e uma só missão. Começou com Israel, chamado para ser luz entre as nações, povo separado para o serviço de adoração. Agora é com a igreja formada por pessoas de todas as nações da terra, sob a inspiração e o poder do Espírito Santo. Essa é a missão que Deus nos tem dado. Rogamos ao Espírito Santo, rogamos a Deus que faça ceifeiros, porque o campo está pronto para a colheita. Eu gostaria que você pensasse muito nisso e até um próximo momento em que estaremos falando desse assunto tão apaixonado que é missões no coração de Deus. Amém? Tenha um bom descanso. Obrigado.